contabilidade, e o tema específico do vídeo é o nível avançado de análise das demonstrações contábeis. Nível avançado da análise das demonstrações contábeis. Isso porque nos vídeos anteriores eu já gravei sobre o nível introdutório e o nível intermediário da análise das demonstrações contábeis. Deixa eu ajeitar minha câmera aqui. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal que é relativamente nova, quer dizer, muito mais nova do que a de contabilidade básica e com certeza mais nova do que a teoria contábil, que é contabilidade empresarial. Então esse vídeo sobre contabilidade empresarial, ele vai ao ar toda quarta-feira, sempre com um pequeno trecho de comentários que eu faço em cima deste livro do José Carlos Marion, que se chama Análise das Demonstrações Contábeis. Eu acho esse livro excelente, muito bom para ter uma ideia boa sobre isso, uma ideia introdutória, né? Então essa que é a ideia. Aqui no canal tem esse propósito, né, de você saber um pouco de contabilidade básica, um pouco de teoria da contabilidade e um pouco sobre análise das demonstrações contábeis, que é a prática mesmo da contabilidade como usuário. Então você que não é contador, mas vai pegar uma demonstração contábil, tem um mínimo de noção do que está ali, né, o que tem aqueles números. Beleza? Bom, então, seguindo os capítulos desse livro, e na verdade estamos bem no começo, no nível introdutório a gente entendeu que o nível introdutório de análise das demonstrações contábeis está pautado no que ele chama de tripé de análise. E o que é esse tripé de análise? É compreender a situação financeira da empresa, a situação econômica e a estrutura de capital. Então, compreender a situação financeira que tem a ver com a análise de liquidez de uma empresa. Situação financeira, análise de liquidez, que são os indicadores de liquidez, né? Compreender a situação econômica, que é entender a situação de rentabilidade de uma empresa do ponto de vista dos sócios. E por fim, a estrutura de capital, que é o endividamento de qualquer companhia. Então esse é o tripé de análise. Situação financeira, situação econômica e estrutura de capital. Liquidez, rentabilidade e endividamento. Beleza? Mas eu já gravei vídeo sobre isso, não vou repetir. Já o nível intermediário, ele avança, ele extrapola um pouco esse tripé de análise, ou seja, liquidez, rentabilidade e endividamento. Ele passa para um nível intermediário onde ele envolve outras análises, que eu já fiz um vídeo também. Ou seja, que é analisar índices de endividamento específicos, alavancagem financeira, análise da DFC, que é a demonstração de fluxo de caixa, fazer análise de rotatividade de atividade, análise de fluxo de caixa, análise de necessidade de capital de giro lá para o ativo circulante, uma análise também da lucratividade, da produtividade e também do modelo que ele propõe aqui no livro, que é o modelo Dupont. Mas tudo isso, deixa eu mostrar o quadrinho aqui, ó. Mas tudo isso, então, tanto o nível básico, que é o nível introdutório, o tripé, como o nível intermediário com outras informações, é o nível introdutório e o nível intermediário. E o propósito do vídeo de hoje é o nível avançado. Então, vamos ver o que é que o Marion aqui, esse professor, José Carlos Marion, traz no seu livro sobre o que seja o nível avançado. Uma série de outros indicadores e instrumentos de análise poderia enriquecer ainda mais as conclusões referentes à situação econômico-financeira de uma empresa. Então, lembrando que essa playlist está tentando, o meu propósito é permitir que as pessoas que estejam assistindo, e até mesmo como forma de revisão, compreender como que se faz uma análise econômico-financeira de uma empresa mínima, assim, básica, para que você possa compreender pegando ou analisando as suas demonstrações contábeis, que inclui balanço patrimonial, que é a demonstração de resultado, e todos esses outros documentos todas essas outras demonstrações que lá na playlist de contabilidade básica eu menciono. Sem querer esgotar todos os recursos de análise, poderíamos indicar mais algumas ferramentas para melhor analisar o tripé referido, agora num nível mais profundo, mais avançado. Então o tripé, ele é a base, sempre. Então, tanto o nível intermediário como o nível avançado vai apenas auxiliar, ajudar a aprofundar, então, cada um daqueles itens do tripé, né? Indicadores combinados, avaliar a empresa ponderando conjuntamente o tripé, dando-se uma nota final, análise da demonstração do valor adicionado, que é a DVA, né?
que é avaliar a capacidade de gerar renda e como esta renda gerada é distribuída. DVA é uma demonstração bem interessante, né? Não sei se no livro de contabilidade básica vai ter, mas é bem interessante. Liquidez dinâmica, ou seja, liquidez econômica patrimonial, projeções das demonstrações contábeis e sua análise, é quando você faz a projeção, né? Projeta para algum tempo, para algum período posterior, as demonstrações, análise com ajustamento das demonstrações contábeis no nível geral de preço, ou seja, fazer as devidas correções de acordo com a inflação. Análise por meio de dividendos por ações e outros indicadores para as empresas de capital aberto com ações cotadas no mercado. Se tem uma coisa extremamente complexa e difícil de se analisar são as demonstrações contábeis e financeiras das empresas de capital aberto, as famosas SAs, né? Extremamente difícil, você tem que ter um conhecimento, porque ali não se trata apenas de contabilidade básica, mas também de algumas nomenclaturas que tem a ver com contabilidade internacional, o que deixa mais difícil. Análise das variações de fluxo econômico versus fluxo financeiro, né? Então, lembrando, o fluxo econômico que tem a ver com a rentabilidade e o fluxo financeiro que tem a ver com a liquidez. Então, tudo isso são sugestões para tornar, então, a análise do tripé da análise das demonstrações contábeis num nível avançado. Beleza? E aí ele tem uma sugestão no livro dele de aplicação disso. Então, vamos ver o que é que ele tem para falar sobre isso. Aplicação. Entendemos que o nível introdutório é o ideal para os cursos de contabilidade introdutória, propiciando aos estudantes um conhecimento inicial das utilidades das demonstrações contábeis e que todo ensino de contabilidade geral básica introdutória deveria abordar os indicadores iniciais do tripé, evidenciando a contabilidade como instrumento de tomada de decisão. Então, uma coisa importante que tem que sair desse vídeo hoje aqui é que a contabilidade, na verdade, é um instrumento para a tomada de decisão. Com base em quê? Em demonstrações contábeis que o contador gera. Na verdade, eu estou trabalhando atualmente no escritório de contabilidade, mas eu vou lá poucas vezes por semana, 2 vezes apenas e por pouco tempo. Mas uma coisa que já percebi, eu estou na parte de escrituração, então eu só faço escrituração por enquanto, sabe? Que é o famoso débito e crédito de tudo. Então, o trabalho final de um contador, pelo menos nessa parte contábil bruta mesmo, é gerar as demonstrações contábeis. Então, todo o fruto de trabalho de um contador finaliza na demonstração contábil. Então, quando ele diz aqui que a contabilidade como instrumento de tomar decisão, quem estiver usando a contabilidade, o usuário precisa ter essas demonstrações e conseguir fazer uma análise em cima delas. Nível do curso. Então, graduação. Contabilidade introdutória básica e geral, nível de análise financeira introdutório, análise de balanços e o análise das demonstrações contábeis e o análise financeira introdutória intermediária. Já em nível de... Isso aqui eu estou só deixando como curiosidade mesmo aqui, tá? Já em nível de pós-graduação ou especialização MBA, que se chama Lato Sensu, quando você fala de especialização e pós-graduação, né? Na verdade tudo é pós-graduação, mas especialização MBA se chama Lato Sensu. Essa eu tenho eu fiz uma em contabilidade, contabilidade pela UFPR também. Neste caso, aí sim, é interessante que se analise no nível intermediário e avançado, exceto projeções das demonstrações em nível geral de preços. E aí aqui ele fala num outro nível ainda, que são as disciplinas de stricto sensu. Então, quando você ouvir dizer sobre isso, sobre que uma pessoa tem um mestrado, ela possui o doutorado, ela é stricto sensu. Diferente de lato sensu, que é uma especialização. No meu caso, eu sou lato sensu. Então, stricto sensu inclui-se o nível de análise financeira somente avançado, incluindo outros instrumentos de análise além dos indicados. Então, é outro nível, né? Mas aqui para o meu canal, nós estamos focados apenas no introdutório, talvez alguma coisa intermediária conforme o livro for se apresentando. O nível intermediário, em conjunto com o introdutório, é normalmente aplicado aos cursos de análise das demonstrações contábeis em nível de graduação, enquanto o nível avançado seria compatível com a pós-graduação lata e stricto sensu. Nossa proposta nesse livro é o curso de graduação com ênfase nos níveis introdutórios e intermediário. Todavia, não haverá rigor excessivo na aplicação desses níveis. Então, é uma coisa bem básica que eu também estou trazendo aqui para o canal, beleza? Então, eu fico por aqui nesse vídeo e semana que vem nós já começamos sobre o capítulo 1 do livro. Deixa eu ver o que é que ele fala. Universo de análise, alguma coisa mais teórica em si, né? Fico por aqui. Até semana que vem.